o som que permeia todos os espaços, porque ele é a vibração do ar em nós. Nós, como os índios guaranis, costumavam relatar, nós somos tupis, as flautas em pé. E vibramos a nossa música. E aí, Leila, com esse ar poético, mais uma vez aqui em Friburgo. E dessa vez, vivenciando uma coisa muito bonita, muito especial, que foi o encanto do meu final de semana. Ricardo e toda a sua sonoridade. Sonoridade essa que ele nos trouxe numa vivência aqui no Céu Bistrô Literário. Quem é você, Ricardo? Quem é você? Que som você tem? Firmina, agradeço o convite, saúdo essa gente linda de Araruama. E meu nome é Ricardo, sou Ricardo Vasconcelos e sou terapeuta Sound Healing, recém-morador aqui de Friburgo. Tenho contato com a música desde sempre, sou baterista, percussionista, então sempre entendi que a música nos move, quer estejamos parados, quer estejamos tristes ou felizes, a música sempre está causando um movimento na nossa vida, no nosso corpo, no nosso ser. E através de uma formação na terapia Sound Healing, eu pude direcionar melhor os sons que nos fazem bem, que nos reconectam, que nos relembram do que nós realmente somos. E aí nós temos Ricardo se apresentando, e uma coisa muito interessante é que muito das terapias que nós fazemos, nós utilizamos a palavra, mas há outras muito mais sutis e muito mais poderosas, que são as terapias não verbais e que atuam no processo de harmonização do nosso ser, já que nós, como seres nesse universo manifestado, nós somos formados de luz. E essa luz que nós somos, ela se apresenta como vibrações. E essas vibrações, elas recebem interferência através dos nossos sentidos. E o som é o sentido da recepção, é o sentido do feminino, é o sentido da acolhida. Ricardo, como você chegou até aqui? Como você chegou ao som? Então, Firmina, você bem lembrou que no começo o verbo se fez presente, o verbo criou todas as coisas, e esse som do verbo ainda há em nós, há em todo aspecto da vida. Nós temos aliado sempre, como aliado, um grande aliado, o som. Então, há um som dentro de nós. Todo esse material aqui, todas essas peças, elas especificamente funcionam como um alerta de que temos um som lindo dentro de nós. Então, através da terapia Sound Healing, nós podemos direcionar melhor essa fluência de sons através do nosso corpo, através do líquido que forma o nosso corpo. Então, há toda uma reação orgânica positiva, no sentido da reconexão, no sentido da lembrança de quem você é, da coisa boa que você é, da coisa linda que você é. Então, tenho certeza que cada um de nós tem uma experiência maravilhosa com a música, com o som, e o que a gente faz aqui é justamente canalizar essa alegria do som. Então tem instrumentos variados aqui de diversas origens, com diversas finalidades, cada um deles tem uma função, uma história, um propósito e, sobretudo, o grande propósito que nos move como apaixonados pelo que o som produz, é o amor. Sobretudo o amor nos governa aqui nessa técnica tão linda e tão ancestral. É isso.
Sobre as taças tibetanas, que são um dos instrumentos que eu mais utilizo na terapia Sound Healing. A finalidade das taças é reorganizar a estrutura molecular do líquido, de toda a matéria orgânica, e essas moléculas tendem a se agrupar, a se reajustar. Essa experiência aqui mostra mais ou menos como funcionaria esse reagrupar. Eu coloquei as folhas de maneira aleatória, espalhadas, e elas se agrupam, se juntam. Além da água, a gente poder perceber mandalas se formando. A água também acaba tendo seu pH alterado para um formato mais adequado ao consumo humano. Então é esse fenômeno que acontece no líquido do nosso corpo quando nós estamos perto de um som bom, de um som agradável, e até mesmo a palavra de nós é boa. Se a gente gerenciar, sermos fontes de palavras boas, então é essa organização que a nossa vida acaba tendo. Essa reorganização, né? Leila, quanta coisa especial nessa vida, diferente, quantas possibilidades de cura que nós temos. Eu conheci Ricardo numa vivência aqui no Céu Bistrô Literário, e uma vivência de yoga e som. E ele intensificou o seu trabalho em Shavasana, na prática de relaxamento. E na prática de relaxamento ele veio a utilizar diversos instrumentos, como esses que você tem aí, instrumentos conhecidos e outros instrumentos novos para a nossa vida. E instrumentos esses que rememoram condições arquetípicas em nós, como essa flauta aqui, é uma flauta original, uma flauta primitiva, que eu já tive a oportunidade de entrar em contato com ela na época da Eco 92 no Rio de Janeiro, e que foi tocada por uma pessoa da Austrália, uma pessoa nativa da Austrália. E na época eu me lembro que quando ele chegou no palco e tocou essa flauta, houve um silêncio absoluto e uma condição também muito impressionante, que foi a abertura da cortina e a entrada do Dalai Lama. Mas também ontem, nessa vivência, o Ricardo nos trouxe possibilidades de outros sons, e um desses sons é esse instrumento que ele agora tem em mãos. E ele utilizou esse instrumento no nosso corpo. E eu tive aqui uma vivência muito impressionante. Quando esse instrumento foi tocado no meu abdômen, eu fui lançada para uma condição de projeção em um outro lugar. Era um lugar de neve onde eu caminhava, mas para mim não importa muito o lugar, mas a sensação que eu tive foi uma sensação de muito prazer e de muito bem-estar. E eu gostaria que o Ricardo falasse um pouco desse instrumento. Lindo o seu relato sobre a tua percepção, e muito me alimenta o que a pessoa tem como entendimento sobre essa experiência com o som. Esse instrumento especificamente se chama lira de corpo. Então, todo som que é composto de notas harmonizadas, diferentes, não usuais, não comuns, ela causa uma alteração no que há de percepção em nós. Percepção quanto ao meio externo, quanto a nós mesmos, quanto às nossas atitudes. E eu diria que uma percepção
voltada para o melhor que há em nós. Esse instrumento especificamente ele pode ser tocado sobre o corpo da pessoa. A gente vira literalmente um violão, né? Porque o nosso corpo acaba sendo uma caixa acústica desse som. E esse som, somado com o som interno, causa todo o reboliço positivo na nossa mente, no nosso campo sutil, na nossa organização bioquímica. Então os sons estão diretamente ligados a essa capacidade que nós temos de sermos a nossa cura. As flautas, por exemplo, você mencionou o evento lindo da Eco 92 com a entrada do aborígene tocando o diguiridu, que é uma flauta ancestral e ainda usada na cultura, inclusive na cultura popular na Oceania, na Austrália. Então, obrigatoriamente, o som dele remete à ancestralidade. Somos criação, só fazemos parte da criação e a criação é perfeita, então somos perfeitos. Então, mesmo a nossa primitividade é positiva, é uma coisa perfeita. Então, em acionando, nós tendo essa experiência de recordarmos a ancestralidade, nossa vida se orienta através de um parâmetro mais positivo. Então, por exemplo, essa flauta aqui, que é uma flauta de harmônicos, ela é considerada a primeira flauta criada pelo homem. Ela tem uma nota só dividida em vários tons, vários sabores da mesma nota. Na cultura andina, de onde ela veio, ela se chama abuelita, vovozinha, né? Leila, quanta coisa especial nessa vida, diferente, quantas possibilidades de cura que nós temos. Eu conheci Ricardo numa vivência aqui no Céu Bistrô Literário e uma vivência de yoga e som. E ele intensificou o seu trabalho em Shavasana, na prática de relaxamento. E na prática de relaxamento ele veio a utilizar diversos instrumentos, como esses que você tem aí, instrumentos conhecidos e outros instrumentos novos para a nossa vida. E instrumentos esses que rememoram condições arquetípicas em nós, como essa flauta aqui, é uma flauta original, uma flauta primitiva, que eu já tive a oportunidade de entrar em contato com ela na época da Eco 92 no Rio de Janeiro, e que foi tocada por uma pessoa da Austrália, uma pessoa nativa da Austrália. E na época eu me lembro que quando ele chegou no palco e tocou essa flauta, houve um silêncio absoluto e uma condição também muito impressionante, que foi a abertura da cortina e a entrada do Dalai Lama. Mas também ontem, nessa vivência, o Ricardo nos trouxe possibilidades de outros sons, e um desses sons é esse instrumento que ele agora tem em mãos. E ele utilizou esse instrumento no nosso corpo. E eu tive aqui uma vivência muito impressionante. Quando esse instrumento foi tocado no meu abdômen, eu fui lançada para uma condição de projeção em um outro lugar. Era um lugar de neve onde eu caminhava, mas para mim não importa muito o lugar, mas a sensação que eu tive foi uma sensação de muito prazer e de muito bem-estar. E eu gostaria que o Ricardo falasse um pouco desse instrumento. Lindo o seu relato sobre a tua percepção, e muito me alimenta o que a pessoa tem como entendimento sobre essa experiência com o som. Esse instrumento especificamente se chama lira de corpo. Então,
todo som que é composto de notas harmonizadas, diferentes, não usuais, não comuns, ela causa uma alteração no que há de percepção em nós. Percepção quanto ao meio externo, quanto a nós mesmos, quanto às nossas atitudes. E eu diria que uma percepção voltada para o melhor que há em nós. Esse instrumento especificamente, ele pode ser tocado sobre o corpo da pessoa. A gente vira literalmente um violão, né? Porque o nosso corpo acaba sendo uma caixa acústica desse som. E esse som, somado com o som interno, causa todo o reboliço positivo na nossa mente, no nosso campo sutil, na nossa organização bioquímica. Então os sons estão diretamente ligados a essa capacidade que nós temos de sermos a nossa cura. As flautas, por exemplo, você mencionou o evento lindo da Eco 92 com a entrada do aborígene tocando o diguiridu, que é uma flauta ancestral e ainda usada na cultura, inclusive na cultura popular na Oceania, na Austrália. Então, obrigatoriamente, o som dele remete à ancestralidade. Somos criação, só fazemos parte da criação, e a criação é perfeita, então somos perfeitos. Então, mesmo a nossa primitividade é positiva, é uma coisa perfeita. Então, em acionando, nós tendo essa experiência de recordarmos a ancestralidade, nossa vida se orienta através de um parâmetro mais positivo. Então, por exemplo, essa flauta aqui, que é uma flauta de harmônicos, ela é considerada a primeira flauta criada pelo homem. Ela tem uma nota só, dividida em vários tons, vários sabores da mesma nota. Na cultura andina, de onde ela veio, ela se chama abuelita, vovozinha, né? Embora a minha vivência com a música seja um pouco incipiente, mas eu venho ao longo do tempo sendo embebida por músicos. Então, genro, músico, filha, filho e músicos que estão ao meu redor. E sempre que eu vou à Índia, eu me encanto com a musicalidade indiana, principalmente porque na Índia o músico nunca está em pé, e isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção no trabalho do Ricardo. Ricardo fez todo o trabalho aqui sentado, e eu me lembrei dos concertos musicais, das feiras musicais que eu já apreciei na Índia, porque o músico está sempre sentado, porque Deus está no alto. E ele, quando toca, ele não toca para a plateia, ele toca para uma plateia como expressão da divindade. E ele se coloca num plano humilde. E o Ricardo trouxe também um instrumento que ele já faz parte da minha vida há muito tempo. Porque assim que eu fui numa loja na Índia, eu vi um menor e trouxe para minha filha Carolina, que é musicista e trabalha hoje com música no Espaço aí. Sendo que há um mês atrás eu fiz um trabalho de sons na Universidade Livre da Natureza, em Aldeia Velha, e me deparei com esse instrumento aqui, que eu gostaria que o Ricardo falasse um pouco sobre ele, para que nós encerrássemos nosso concerto musical, e depois eu vou fazer também uma proposta a ele. Joia. Então, Firmina, esse instrumento se chama handpan. Ele nos remete realmente ao Oriente. O som dele
é sempre algo leve e fora do habitual, né? Nas experiências que eu tenho, que eu já tive de tocar na rua esse instrumento, as pessoas paravam para ouvir porque justamente ele trabalha numa frequência diferente dos instrumentos que nós estamos habituados. É a chamada escala oriental, né? Então, a origem dele não se sabe ao certo, mas se pressupõe que ele veio da República Dominicana, onde lá se utiliza um instrumento chamado steel pan, que seria uma tigela tocada com baquetas. É usado até hoje na música tradicional, na música popular da República Dominicana. E uma empresa suíça patenteou a ideia, transformando essa concepção física do instrumento numa concha. E o instrumento acabou sendo difundido pelo mundo através dessa empresa suíça, né? Então, o instrumento que eu tenho veio das mãos de um artesão brasileiro que mora na Índia e tem me trazido muita alegria e trazido realmente viagens e experiências sensoriais às pessoas que o escutam. Isso tem me deixado extremamente feliz sempre, sempre. Bem, eu gostaria que Ricardo, nesse momento, falasse um pouco do seu trabalho, da sua vida profissional com os sons e apresentasse também os seus contatos. E agora eu quero publicamente convidar o Ricardo para participar do evento dia 3 de junho em Araruama, onde nós estaremos celebrando 30 anos de yoga na cidade de Araruama. Então são 30 anos do Espaço Ayum, que é o espaço de yoga que eu coordeno em Araruama e que me foi dado de presente pelos céus, e que 3 de junho teremos uma grande festa celebrativa em louvor a esse grande presente que foi o Espaço Ayum. Então fale-me dos seus contatos e já publicamente firmando esse compromisso. Maravilha, muito grato pelo presente desse convite. Com certeza estarei e trazendo o meu melhor. Se eu puder ofertar a sanga de Araruama, com certeza vai ser uma alegria. Então, meu trabalho como terapeuta Sound Healing se iniciou há 3 anos atrás. Eu fiz uma formação com uma pessoa que ainda hoje é o meu mentor, o francês Pierre Stocker, que é um dos divulgadores do conceito Sound Healing, da terapia Sound Healing no mundo. Então, tenho o privilégio de tê-lo hoje como ainda meu mentor. Então, conto com ele, com a sabedoria dele, a criatividade dele, e sempre estou me atrelando a pessoas, me associando a pessoas que têm me levado a buscar ser melhor, sabe? Então, a música entrou na minha vida desde sempre, e a terapia de som veio primeiramente em meu auxílio, em meu socorro, no momento que eu precisava realmente me melhorar como ser humano para eu poder ser curado. Então, a música e os sons sempre estiveram aliados a isso. Então, eu tenho trabalhado bastante em retiros de yoga, junto aos praticantes de yoga, alunos e professores, e aprendido bastante sobre filosofia e cada vez desejado mais estar inserido. Sou um praticante de yoga daqueles fujões, ainda não pratico regularmente, mas já penso numa formação de yoga, não para ser exatamente um professor, mas para praticar e ter isso na minha vida como uma ferramenta de amor e saúde e autocuidado. Então, meus contatos, eu trabalho bastante com o Instagram, onde meu endereço é Ricardo_Medicina do Som. Então lá tem os registros dos últimos trabalhos, minha agenda e outros trabalhinhos também como baterista, como percussionista, mas sobretudo um apaixonado pela música, pelos sons e pelo próximo. Então eu agradeço esse momento, o convite e toda a experiência que isso tem gerado na minha vida. Bem, por aqui paramos, mas não terminamos, porque nossa história há de continuar, apenas começando. Agradeço a Ricardo, a Ludmila e Glauber do Céu Bistrô e a todo o universo manifestado pelas grandes oportunidades e os grandes caminhos que tem aberto. Namaskar.